Não sei se é céu. Um dia, esse daqui é, ó, vou ler do primeiro capítulo, vou pular a introdução. Se quiser a introdução depois eu leio, mas o mais da hora é o primeiro capítulo. Aqui é pergunta e resposta. Aí o Hermes Trismegisto falou: um dia eu refletia sobre os seres, meu pensamento pairava nas alturas e todos os meus sentidos corporais estavam entorpecidos, como quando de um sono pesado que se segue a muita comida, a excessos ou cansaço. Pareceu-me então que se apresentava diante de mim um ser imenso, além de toda medida definível, que me chamava pelo meu nome e me dizia: o que queres ouvir e ver? O que queres aprender e conhecer? Então lhe respondi: quem és tu? E aquele ser me respondeu: sou Poimandres. Poimandres significa: a hipótese que predominou por muito tempo foi a de que Poimandres seria uma palavra de origem grega, uma junção de poimen, que é pastor, e Andrés, que é homens, pastor de homens, resultando então em pastor de homens. No entanto, essa etimologia grega está errada. A origem desta palavra não é grega, e sim egípcia. Kingsley, 2000, página 44. Sendo uma versão grega do que em copta seria P-Eimen Re, o conhecimento de Ré. Ibid, P-47. Sendo Ré ou Ra a face revelada do Deus Supremo, Amon. Se considerarmos que Ré é a luz primordial, que emana do Deus Supremo oculto, então Poimandres significa simplesmente a inteligência da autoridade suprema, ou o conhecimento da autoridade suprema, ou a inteligência do Deus Supremo. Portanto, este primeiro versículo do primeiro tratado do Corpus Hermeticum traz a revelação da inteligência nous de Ré, que é o Deus Supremo, a autoridade suprema, para Thoth Hermes, ou seja, para aquele que, como vimos na introdução, articula, transmite e registra a palavra Logos de Ré. Ao mesmo tempo, Ré também é chamado de pastor de homens. Então esse é Poimandres. A inteligência nous da autoridade suprema. E aí a autoridade suprema, que é o Deus Supremo, Ré ou Ra. Ré é a luz primordial ou a face revelada de Deus Pai. Amon, que é Deus oculto e o fundamento primeiro de toda a manifestação e da criação posterior dos diferentes mundos. Nota do editor brasileiro. Sei o que desejas e estou em toda parte contigo. Hermes, quero ser ensinado a respeito dos seres, compreender a natureza deles e conhecer Deus. Poimandres, receba então a tua mente tudo o que queres saber, eu te instruirei. Com essas palavras, ele mudou de aspecto e imediatamente tudo me foi desvelado. De uma maneira indescritível, tudo se tornou uma luz serena e agradável, que me encantava à vista. Logo depois caíram trevas espantosas e terríveis. Na introdução, tratei dessas trevas primordiais, que são um dos pares de princípios que constituem os 8 princípios primordiais e que manifestam o Deus primordial Amon. Essas são de fato uma natureza muito particular da escuridão, que não é aquela que se opõe à luz, mas aquela que existe antes que qualquer luz tenha sido criada pela ação do princípio. Kek, Keket, é um estado que torna possível a aparição da luz. Ele é a escuridão, o negror sem fundo, existindo em Ré-Het, o infinito. A escuridão que envolve Nun,
Nunet, o oceano da energia primordial, a escuridão que oculta, e o nome de Amon, Amonet, significa oculto, mas, diferentemente dessas três outras divindades pares da Ogdoada, os egípcios não acharam necessário personificá-la. Mais do que isso, talvez porque as outras três divindades pares já se encarregam, cada um delas, de revelar um dos aspectos desta. Não há personalidade divina mais complexa do que Amon, o que afinal não deixa de ser natural, pois Amon por definição o oculto. É de fato o que quer dizer seu nome. De Im, em egípcio, divino cujo nome está oculto em meio a Ogdoada, diz um hino dedicado a ele, o que poderia ser também compreendido como cujo nome da Ogdoada é o oculto. Michaud, 2014, página 34 e 35. Para mais informações, glossário no final do livro. Verbete, Ogdoada. Vamos lá. Então, logo depois caíram trevas espantosas e terríveis, difundindo-se de maneira espiralada, semelhante a uma serpente. A serpente, quanto a esta passagem, Kingsley observa acertadamente que isto encontra paralelos precisos, não nos textos gnósticos contemporâneos ou um pouco posteriores ao corpus hermético, mas nas descrições do Egito Antigo, da época dos textos das pirâmides, da serpente cósmica enrolada com suas muitas voltas nas águas escuras e caóticas do abismo primordial, que representam a primeira etapa da manifestação divina no passado mítico que antecede até mesmo o aparecimento do Sol e que surge das trevas das águas primordiais antes da existência de qualquer coisa definida. E mais, essa serpente, cujas voltas exteriores são os limites da criação, é a forma primordial de Deus que concebe o Logos, a palavra criadora, que estabelece as leis do que haverá de ser feito. E na verdade, a serpente cósmica, enrolada nas águas escuras do abismo primordial ou do oceano da energia primordial, Num, está enrolada precisamente em três voltas, que são as ondulações entre os três pares de princípios primordiais: Num, Nunet, Re, Rect e Ket, Ket-Ti, que depois se enrolam umas sobre as outras para gerar o ovo primordial, constituído pelo último par de princípios primordiais, Amon e Amonet, o Deus Supremo oculto e sua consorte, dos quais emanará, quando desse ovo nascer, a flor ou lótus de ouro, o princípio luminoso primordial Ré ou Ra, o Deus Supremo revelado, do qual nasce Tote, Hermes, a sabedoria, Sofia, e a palavra articulada, Logos, do Deus Supremo. Para uma explicação mais clara desses oito princípios ou deuses primordiais, que os egípcios chamavam de Ogdoada primordial. Glossário no final do livro. Pareceu-me ver essas trevas transformarem-se em um tipo de natureza úmida e turva, exalando uma fumaça, como a que sai do fogo, e uma espécie de som, um gemido indescritível. Depois disso, saiu dali um grito inarticulado. Amon fez ressoar seu grito, ele, o gritador venerável, vindo a um terreno que ele havia criado quando estava só. Ele articulou as palavras em meio ao silêncio. Hino a Amon, em Hymnes et Pries. Página 227, citado por Michaud, 2014, página 37. Que parecia a voz do fogo. E uma palavra santa, Logos, desceu da luz sobre a natureza, e um fogo puro lançou-se da natureza úmida para as alturas sublimes. Ele era sutil, penetrante e ao mesmo tempo ativo.
e o ar, em sua ligeireza, seguia o fluido. Da terra e da água ele se elevava até o fogo, ao qual ele parecia suspenso. A terra e a água permaneciam misturadas, sem que fosse possível ver uma através da outra. E elas recebiam o impulso do sopro da palavra ou do verbo, o logos, que podia ser ouvido movendo-se acima delas. Poimandres, compreendeste o que essa visão significa? Hermes, hei de compreendê-lo. Poimandres, essa luz sou eu, Ré ou Ra. Sou a inteligência Nous. P-I-A-Men, Ré. A inteligência de Ré. A inteligência do Deus Supremo, Amon-Ré. Teu Deus, aquele que existe antes da natureza úmida, que saiu das trevas. Essa umidade ou o sopro úmido é representada por Tefnut, a consorte ou companheira do deus Shu ou Shu, o sopro seco. É da união de Shu e Tefnut, do primeiro princípio seco, do primeiro princípio úmido, que nascem Geb e Nut, ou seja, a terra primordial e o céu primordial. Essa terra primordial, Geb, é o universo primordial, o mundo das primeiras essências e primeiros arquétipos, o mundo das ideias de Platão, correspondente ao mundo da emanação, Olam Ha, Atzilut, da Cabala. Enquanto a palavra luminosa, Logos, que emana da inteligência, é o Filho de Deus, que é Tote. Hermes, o que queres dizer com isso? Poimandres, compreende. O que vês e ouves é o verbo, a palavra do Senhor, que é Tote. Enquanto a inteligência Nous é Deus Pai, Amon. Eles não estão separados um do outro, pois a união deles é a vida. Hermes, eu te agradeço. Poimandres, compreende então a luz e aprende a conhecê-la. Hermes, com essas palavras, ele olhou por muito tempo em minha face e eu tremia ao contemplar seu aspecto. E ante um sinal dele, vi no meu intelecto, Nous, a luz e suas incontáveis potências. A luz primordial, Ré, que contém em si os 8 princípios potências primordiais. Eles não estão separados um do outro, pois a união deles é a vida. Agora aqui. E antes de um sinal dele, vi no meu intelecto Nous, a luz e suas incontáveis potências, das quais vi um universo sem limites se produzir. Esse universo primordial, ou mundo arquetípico, foi como que uma ilha emergindo no oceano da energia primordial Num, devido primeiro à ondulação e depois ao enrolamento dos 8 deuses ou energias primordiais, Ogdoada, mantido por uma potência enorme, chegar a seu equilíbrio. Eis o que ouvi das palavras de Poimandres. E como eu estava tomado de espanto, ele me disse ainda o seguinte: Poimandres, viste em teu intelecto Nous a forma primordial ou arquetípica, o princípio anterior ao princípio sem fim. Essa forma primordial são as trevas espantosas e terríveis, difundindo-se de maneira espiralada, semelhante a uma serpente, ou seja, é o movimento espiralado da energia do oceano da energia primordial, gerado pela Ogdoada, pelos 8 deuses, ou princípios primordiais, constituídos por 4 pares, de cujo acoplamento nasce uma espiral dessa serpente simbólica, que gerará o Deus Supremo oculto, Amon, que é a vontade criadora, Deus Pai, que nasce no abismo das águas, no oceano da energia primordial Num. Nota do editor brasileiro. Hermes,
De onde vieram os elementos da natureza? Poimandres, da vontade de Deus. Em outras palavras, de Amon, o Deus Supremo, que é a vontade criadora que emerge no oceano da energia primordial Num, quando os 8 deuses primordiais ondulam e se enrolam no interior de Num. Que tendo tomado em si o verbo, Logos, e contemplado o belo mundo arquetípico, construiu o universo conforme esse modelo, com elementos tirados dela mesma e com germes de almas. Ora, a inteligência Deus, Nous, sendo masculina e feminina, existindo como vida e luz. Melhor dizendo, com Amon e com Ré, com a vida ou vontade primordial e com a luz primordial. Engendrou pela palavra, Tot. Engendrou pela palavra. Outra inteligência criadora. Ou seja, ele gerou Tot, que é outra inteligência criadora. Outro Nous demiurgo, outro criador. Trata-se do Néter, ou princípio divino que o mito egípcio de Heliópolis chama de Atom, ou Atum, que é o aspecto criador de Ré. Por isso o demiurgo também é chamado de Ré Atom. Dele emanam primeiro os néteres, deuses princípios do sopro seco e do sopro úmido, ou da luz e do calor, Shu e Tefnut. E estes são seguidos por 7 outros néteres ou deuses. O deus do fogo e do fluido, que por sua vez configurou 7 regentes ou governadores, Geb, a terra celestial ou espiritual, Nut, o céu celestial ou espiritual, Osíris, a água da vida, Ísis, a terra fértil, Sete, o senhor do deserto ou da terra infértil, Néftis, a terra árida, e Horus, o antigo, os raios do sol primordial, os quais envolveram em seus círculos o mundo sensível, governando-o mediante o que chamamos de destino. Logo a palavra ou verbo de Deus se lançou dos elementos inferiores para essa região pura da natureza que acabara de ser criada, e uniu-se à inteligência criadora, Nous demiurgo, pois ela lhe era consubstancial, e os elementos inferiores da natureza foram deixados no estado de simples matéria, desprovidos de razão. No entanto, a inteligência criadora, Nous demiurgo, Atom Ré, conjuntamente com o verbo Logos ou Tot, ao envolver os círculos e lhes imprimir uma rotação rápida, colocou em marcha o movimento circular de suas criaturas, deixando-as fazerem suas revoluções desde um começo indeterminado até um termo sem fim. Pois tudo termina onde começa, e essa rotação dos círculos pela vontade da inteligência produziu, a partir dos elementos inferiores, os animais sem razão, sem logos, pois eles já não mantinham o verbo consigo. O ar produziu aqueles que voam, a água aqueles que nadam. A terra e a água foram separadas uma da outra pela vontade da inteligência, e a terra fez sair de seu seio os animais que ela continha, quadrúpedes, répteis, animais selvagens e domésticos. No entanto, a inteligência Nous, Amon-Ré, o Deus soberano, Pai de todas as coisas, sendo vida e luz, engendrou um ser humano, semelhante a ela mesma, e o amou como seu próprio filho, uma vez que o ser humano era muito belo. Ele produzia a imagem do seu pai, de modo que, na verdade, Deus amou sua própria forma e entregou-lhe todas as suas criaturas. Todavia, o ser humano, quando percebeu a criação que o Criador, demiurgo, Atom, tinha produzido no fogo, também quis criar uma obra, e teve permissão do Pai para fazer isso. Tendo entrado na esfera da criação, percebeu as criações de seus irmãos, os governadores, e obteve o poder de cada um deles, pois se enamoraram dele, e cada um lhe deu parte de sua governança. Então, tendo aprendido a conhecer a essência deles, e tendo passado a participar da natureza deles, ele quis ultrapassar
o limite da periferia dos círculos e conhecer a potência daquele que reina sobre o fogo, que é o Nous Demiurgo, a inteligência criadora, Aton, análogo a Hefesto na mitologia grega. Então, o ser humano, que tinha pleno poder sobre o mundo dos entes mortais e dos animais irracionais, inclinou-se através da forte barreira dos círculos, ultrapassando os limites destes, e fez a natureza inferior ver a bela imagem de Deus. Quando a natureza viu nele uma beleza magnífica e inesgotável, e todas as energias dos 7 governadores unidas a essa força de Deus, sorriu de amor, pois viu a forma maravilhosa, bela do ser humano refletir-se na água e sua sombra na terra. E ele, percebendo na água o reflexo de sua própria forma, apaixonou-se por ela e quis habitar nela. Desde o momento em que ele o quis, assim o fez, e veio a habitar a forma privada de razão. Então a natureza apreendeu seu amante e o envolveu completamente, e eles se uniram em um amor mútuo. É por isso que entre todos os entes que vivem sobre a terra, o ser humano é o único duplo, mortal pelo corpo e imortal por sua própria essência. Embora seja imortal e tenha o poder sobre todas as coisas, submeteu-se ao destino que rege o que é mortal. Com isso, ainda que seja superior às esferas do mundo, foi aprisionado em sua trama. Apesar de ser masculino e feminino como seu pai e superior ao sono por vir de um ser isento de sono, ainda assim foi dominado pela paixão e pelo sono. Hermes: e o que vem depois disso, ó meu intelecto Nous? Pois em verdade esse relato me encanta. Poimandres: o que te direi é o mistério que foi mantido oculto até o dia de hoje. A natureza, tendo se unido por amor ao ser humano, produziu a mais espantosa das maravilhas. Como te disse, o ser humano tinha em si a natureza da reunião dos 7 governadores. As traduções de Festugiere e de Copenhaver trazem aqui governadores, mas a de Salaman e Colum traz poderes. Então, pode-se falar dos 7 governadores ou dos 7 poderes. E era composto de ar e de fogo. Então a natureza se conteve e produziu 7 seres humanos, correspondentes às naturezas dos 7 poderes, ou 7 governadores, ao mesmo tempo masculinos e femininos, e de uma ordem muito elevada. Hermes: ó Poimandres, prossegue, meu desejo de te ouvir tornou-se ainda maior. Poimandres: faz então silêncio, pois ainda não acabei a primeira parte do discurso. Hermes: eu me calo. Poimandres: como eu dizia, a geração desses 7 seres humanos ocorreu da seguinte maneira. A terra era feminina, a água era o elemento gerador, o fogo forneceu o calor, o ar forneceu o sopro, e a natureza produziu os corpos conforme a forma do ser humano. Quanto ao ser humano, da vida e luz que ele era constituído, transformou-se em alma, psique, e em inteligência, nous. Assim, a vida tornou-se alma e luz tornou-se inteligência. E todos os entes do mundo sensível permaneceram nesse estado até o fim de uma revolução celeste, quando haverá um novo início. Agora ouve o restante do discurso que desejas ouvir. Completado esse período, a ligadura que unia todas as coisas foi rompida pela vontade de Deus, pois todos os animais que até então eram andrógenos foram separados em 2 no mesmo momento em que o ser humano, e assim se tornaram machos e fêmeas. E então Deus disse, com uma palavra santa: crescei em crescimento e multiplicai em multidão, todos vós, minhas obras e minhas criaturas, e que aquele que tenha inteligência saiba que é imortal. O que há causa da morte é o enamoramento pelo corpo, e que ele conheça todos os entes. Tendo Deus assim falado, a providência, por meio do destino e dos círculos das esferas, uniu os casais e estabeleceu as gerações. E todos os entes se multiplicaram, cada um conforme sua espécie. E aquele que conheceu a si mesmo chegou ao bem supremo.
Mas quem, por ilusão do desejo, preferiu o corpo, este permaneceu vagando nas trevas e sofrendo pelos sentidos as condições da morte. Hermes, qual foi então a imensa falta cometida por aqueles que estão na ignorância para terem sido privados da imortalidade? Poimandres, parece-me que não compreendeste o que ouviste. Eu não te disse para ouvires atentamente? Hermes, prestei atenção e me lembro e te agradeço. Poimandres, se prestaste atenção, diz-me, por que aqueles que estão na morte merecem a morte? Hermes, porque nosso corpo individual procede dessa obscuridade lúgubre, da qual proveio a natureza úmida. Foi disso que no mundo sensível foi constituído o corpo, do qual a morte se nutre. Poimandres, compreendeste bem, mas por que, como o disse a palavra de Deus, aqueles que conheceu a si mesmo caminha para Deus? Hermes, porque o Pai de todas as coisas, do qual o ser humano nasceu, é constituído de vida e de luz. Poimandres, respondeste corretamente. O Deus e Pai do qual o ser humano nasceu é luz e vida, Ré e Amon. Portanto, se o ser humano aprender a conhecer a si mesmo como tendo sido feito da vida e da luz, e que são estes os elementos que o constituem em sua verdadeira natureza, então ele voltará para a vida. Tais foram as palavras de Poimandres. Hermes, mas diz-me ainda, ó minha inteligência nous, como poderei voltar à vida? Pois Deus disse que o ser humano que tem a inteligência conheça a si mesmo. Então nem todos os seres humanos têm inteligência nous? Poimandres, controla tuas palavras. Eu, que sou a inteligência suprema, Ré, estou ao lado dos santos, dos bons, dos puros, dos caridosos, dos que vivem na piedade. Minha potência é um auxílio para eles, e eles logo conhecem todas as coisas, e eles invocam o Pai com o amor, e lhe dirigem ações de graças, bênçãos, hinos que lhes são devidos. E antes mesmo de abandonarem seus corpos para a morte, eles se desgostam dos sentidos, pois sabem como operam. E mais ainda, eu, a inteligência, não permitiria que as obras do corpo que os oprimem se cumprissem. Afinal, da minha condição de guardião dos portais, eu fecharia a entrada para as ações más e vergonhosas, afastando deles o desejo de cometê-las. Todavia, no que diz respeito aos insensatos, viciosos e maus, invejosos e ávidos, assassinos e ímpios, estou longe deles, e cedo o lugar ao daimon, vingador, que verte nos sentidos deles um fogo penetrante, a fim de que uma punição ainda maior lhes seja reservada. Assim eles não cessam de dirigir seu desejo a apetites insaciáveis, guerreando nas trevas, sem que nada possa satisfazê-los. E é isso que os tortura e que sempre aumenta a chama que os queima. Hermes, tu me ensinaste todas as coisas como eu desejei, ó inteligência, mas fala-me ainda, como ocorre a ascensão?